2, 3, 4. Bom, gente, esse brilho tá feio, né? Deixa eu dar uma mexida aqui, tá muito exposto. Agora escureceu demais. Vamos ter que lidar com isso, pelo visto. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que assim, é um pouco menos importante, como eu disse no início da aula para vocês, mas ainda assim eu julgo com uma importância interessante, porque pode ser que alivie sua barra de gastar tempo nas questões de PA, tranquilo? Que são as propriedades, o que a gente diria também como consequências da definição, beleza? Para mostrar essas consequências, eu vou colocar PA genérica, ou seja, não estou falando quais termos são. Genérica, de 7 termos genéricos. E aí, até a razão vai ser genérica. Galera, acabei de lembrar de uma coisa aqui que eu não sei se eu cheguei a comentar, imagino que vocês tenham entendido. Mas quando a gente fala desse N aqui, qualquer N que venha aparecer, tá, na PA, é número de termos, tá? Número de termos. Só pra, enfim, se você não tinha se ligado nisso, ter essa anotação, número de termos. Mas voltando para propriedade, ou para as propriedades, porque tem mais do que uma, eu queria chamar sua atenção com algumas demonstrações. Então, o que eu vou escrever agora, nesse momento, não é o importante, tá? É uma demonstração, eu só quero que você se ligue no final. Aí o início, essa demonstração que eu vou fazer, é mais para mostrar por que a gente chega na conclusão que eu quero que vocês gravem, beleza? Então, não precisa nem anotar, só prestar atenção, porque acho que vai fazer algum sentido, que é, enfim, para amarrar as coisas. Bom, nessa sequência ela tem uma quantidade de termos interessante, né? Uma quantidade de termos ímpar. O N aqui é igual a 7, tu se ligou? Sim? 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. E aí, justamente quando a gente tem um N, né, o número de termos ímpar, a gente sempre acaba produzindo o que a gente chama de termo central, né? Que seria o D. Ou seja, um termo que é como se fosse um eixo de simetria ele mesmo, né? Ele é a simetria da parada. 3 para um lado, 3 para o outro. Quando o N é par, por exemplo, se eu tampar o G aqui, repara que não tem ninguém no meio. O meio é a vírgula. Fica 3 para um lado, 3 para o outro e vírgula no meio. Quando é ímpar, um dos termos é central. Tudo bem? Tá. Tô falando isso porque nas propriedades também vai ter propriedades. Elas são diferentes, né? Vai ter propriedades com termo envolvendo o termo central e outras que não, mas ainda assim são todas válidas. Tá. Já que a gente falou do termo central, existem outros nomes também, né? Tem os extremos, né? Os polos. A e G são os polos, né? O primeiro e o último termo. Sim? Seria A1 e a N, por exemplo. Enfim, no caso aqui, A1 e A7. Show? Tá. E aí tem termos, por exemplo, que a gente acaba chamando de termos equidistantes. Inclusive, os polos são também, né? Vê se tu entende que o A e o G são equidistantes ao D. Aí tem vários pares com essa mesma história. Tipo assim, o A em relação ao D, você gasta 3 razões, né? Pra chegar no D. E do D pro G, você também gasta 3 razões. Sim? Então, justamente por conta da distância do A pro D e do D pro G ser a mesma, a gente fala que eles têm uma igual distância, eles são termos equidistantes. Você conseguiria me dizer um outro par de termos aqui nessa sequência que são equidistantes? Vê aí. Ah, tu pensou no BF? Se liga. B pro D, duas razões. Do D pro F, 2 razões também. Então, eles são equidistantes. Então, uma visita aqui, ó, um inseto. Sai daqui, cara. O C e o E também são equidistantes, tá? Depois eu anoto, inclusive, esses nomes para vocês. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esses polos. Vou envolver os polos e o meio, quer ver? Com essa observação, a gente acabou falando que se eu pegar o primeiro termo e somar 3 razões, dá o termo do meio, o termo central. E se eu pegar... deixa eu ver. D mais 3 razões dá o G, né? E aqui, a partir de um sisteminha que acaba surgindo, a gente consegue fazer uma demonstração da primeira propriedade que nós temos. Sabe qual? Se liga. Fazendo a subtração, né, desses dois termos, dessas duas equações, a gente consegue cancelar 3R com 3R. E aí fica assim, que A menos D seria igual a D menos G. Ou seja, o polo esquerdo menos o centro é igual ao centro menos o polo direito. Faz sentido, são equidistantes. Aí se eu passar, por exemplo, quer ver? Vou passar esse D para lá e o G para cá. Então ficaria assim, que A mais G seria iguais a 2Ds. Ou se você quiser, que é onde eu queria chegar, A mais G sobre 2. Por que eu queria chegar aqui? Porque isso aqui fala bastante da aula de hoje, tá? Por quê? Primeiro, isso aqui é uma propriedade sempre válida, ou seja, a média aritmética dos extremos sempre vai dar o termo central. A média aritmética dos extremos sempre dá o termo central. E justamente por conta de você poder falar isso em qualquer sequência aritmética, é que inclusive o nome é sequência aritmética. É porque para qualquer
trio de termos, sempre o do meio é igual à média aritmética dos extremos. Eu posso te dar alguns exemplos. Olha, já tem uma PA aqui construída. Se liga. Essa aqui tem 3, 4, 5 termos. Ímpar, que bom. Depois eu só botar mais um aqui para falar de outros casos. Consegue se ligar que o 8, ele é 2 mais 14, 16, dividido por 2, 8. E repara que não vale só para os polos da PA, vale para qualquer par que faça o papel de polo. Porque, por exemplo, se eu trabalhar com 5 e com 11, 11 também não deixa de ser um polo, né? Se eu, por exemplo, tampar aqui a sequência for só eles três, eles são polos, né? Então é um pedaço de uma PA, mas não deixa de ser PA, né? E repara que 11 mais 5, olha lá, 16. Divididos por 2, 8. Repara que a gente pode pegar isso com qualquer pedaço da PA. Repara, 8 mais 14 dá quanto? 22. 22 dividido por 2, 11. Você pode fazer com os três primeiros. 2 mais 5. Desculpa, 2 mais 8. 10 dividido por 2, 5. Suave? Tranquilo? Então a gente sempre pode usar essa propriedade da média aritmética que dá o nome da sequência. Essa pra mim, assim, é a que você tem... Se você tem que saber alguma coisa desse tópico 4, é isso. Mas a gente poderia, pelo mesmo princípio que a gente fez aqui do A mais 3R dando D, a gente poderia ter feito, por exemplo, B mais 2R igual a D, B mais 2R igual a D, e depois D mais 2R igual a F. E aí surgiria a mesma coisa que a gente estava falando aqui, só que para os outros termos, tá? Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte. Imagina que você tem essa sequência aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Vamos considerar essas 7. O que eu estou te dizendo é o seguinte, que além de 2 mais 14 dá 16, 4 mais 2 também dá 12 mais dá 16, 6 mais 10 dá 16. Tranquilo? E o termo central dobrado também dá 16. Que é por conta da média aritmética, né? Passo 2 dividindo para lá, multiplicando. Seria o termo central vezes 2. Isso, inclusive, está escrito aqui, né? Olha lá. O extremo A com o extremo G é igual ao dobro do termo central. Beleza? Tá. E eu queria te mostrar, então... Vou escrever, na verdade, tudo isso que eu te falei. Eu vou deixar aqui, ó, do lado e vou escrever aqui. Bom, que serve até de murinho. Ó, o que a gente pode afirmar? Que o A mais G é igual a B mais F, que por sua vez é igual a C mais E, que também é igual ao dobro do termo central. Kaique, e se na sequência não tiver termo central, o que eu faço? Bom, aí só vai valer as outras propriedades. Qualquer uma que envolva termo central, como justamente não tem, não vai ter mesmo, tá? Então não fica, nossa, só pode usar quando tem termo central, né? Não. Sendo PA, qualquer propriedade aqui vale. Agora, se tem termo central, vale também com o termo central. Se não tiver, não tem. Tipo assim, aqui, de novo. Tampar esse 14, ela deixou de ter termo central, né? 2, 4, 6 para um lado, 8, 10, 12 para o outro. Mas, ó, 2 mais 12 continua dando 14. Quer dizer, não dá mais o 16, né? Porque mudou o número. Tá, mas 2 mais 12 dá 14. 4 com 10, 14. 6 mais 8, 14. Fato, tá? Não muda nada. Beleza? A propriedade fica valendo. Agora a soma, aí a soma vai mudar mesmo porque são números distintos. Eles somam diferentes mesmo. Eu te prometi dar uma moral aqui nos nomes, então vamos lá. A e G, eles poderiam receber dois nomes, eu vou colocar apenas um deles e te falar outros também. Ó, eles são os extremos, né? As pontas, os polos. C e F, B, F e CE, agora sim tá certo? Eles são os termos equidistantes. Inclusive, A e G também são equidistantes. Equidistantes a quem? Eles são equidistantes ao termo central. Beleza? Ficou um pouquinho apertado aí, né? Soltou muita tinta na hora. Mas termo central. Qualquer coisa aqui, eu vou até destacar aqui ó, com azul também, que você se liga. Tá? Termo central. Então é isso, um resuminho aí para você ter de propriedade e que vale a pena, né, saber, mesmo que seja muito fácil, né, PA, uma fórmula que super vale. E eu acho que eu vou aproveitar o ensejo aqui, ó, paciência rapidinho, tá? Porque eu vou pro tópico 5 e vou precisar mexer. Mas vamos lá, foi, encaixou, aí. Porque é justamente sabendo dessa propriedade que a gente conseguiu, inclusive, avançar na história da matemática quanto à soma dos N primeiros termos de uma PA. Porque imagina que você tem uma PA grandona e que você tenha que somar todo mundo. Enfim, você vai acabar tendo muito trabalho, gastando muito tempo, né, para isso. Com certeza a gente já deve ter registro em outras sociedades, né, porque não se trata de algo muito difícil, e nem algo que, enfim, com extrema técnica, assim. Mas o primeiro registro mesmo, quanto a essa fórmula que a gente vai falar hoje,
é de 1600 e alguma coisa, me foge agora a década, tá? Mas de 1600 e alguma coisa, em que na Alemanha, um menino mesmo, ele tinha entre 7 e 9 anos de idade, dizem os dados, ele acabou, enfim, por conta de um exercício que o professor dele passou na sua série, então, entre 7 e 9 anos, ele devia estar ali na primeira série, né, o que seria segundo ano, enfim, se estima por aí. Entre 7 e 9 anos é uma boa. E aí, a partir dessa tarefa, o professor deu essa tarefa aqui para eles, né, somar 100 números. Quais números? 1, mais 2, mais 3, mais 4, até no mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. E a partir desse exemplo, sabendo essa propriedade que a gente acabou de falar agora, o menino, que por nome se chamava Carl Friedrich Gauss, o mesmo Gauss lá da curva gaussiana, ou Gauss dos espelhos, né? O mesmo Gauss, e da física, né? Então ele conseguiu determinar essa fórmula, e é uma história que me deixa um pouco triste, né? Porque ele tinha entre 7 e 9 anos de idade, né? Eu jogando lá meu Mega Drive, tranquilo, com 7, 8, 9 anos de idade, descobrindo fórmulas, né? Mas tô tranquilo, eu sou feliz assim. Bora. A partir do exemplo, Gauss, né, que foi dado para ele, então todo mundo começou a lá fazer esse exemplo no Armin Fetui, né? 100 mais 99 mais 98, tá lá, mais 9, 2, 2, 1. Passou a regra e começou a somar. E sobe um, vai outro, sobe um, vai outro. E Gauss já tinha se ligado nessa propriedade que a gente falou, né? Gauss já sabia que o primeiro mais o último era igual ao segundo mais o antepenúltimo, que era igual ao terceiro mais o antepenúltimo, né? Tipo assim, que nem essa sequência aqui. 2 mais 14 é 16, assim como 4 mais 12, né? Assim como 6 mais 10, assim como o dobro do termo central, caso haja. Gauss já estava ligado nisso, entre 7 e 9 anos de idade. Não tinha internet que nem tem hoje, nem tá ligado não, tá? Então se liga que, por exemplo, 1 mais 100 dá quanto? 101. Assim como quem? 2 mais 99. 101. Assim como 3 mais 98. 101. Assim como 4 mais 97, blá, 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 blá. Beleza? Então vamos lá. Gauss percebeu o seguinte, vamos, né, fazer meio que a reconstituição do plano de Gauss. Do plano de Gauss, ó, não deixa de ser um plano, né? Mas da resolução de Gauss. Bom, como são 100 números, todos eles dando 101, é muito mais rápido e fácil fazer 101 vezes a quantidade de vezes que aparecer 101. E aí, quantas vezes tem 101 aqui dentro? Se são 100 números e para dar 101 eu tenho que pegar de 2 em 2, então tem 50 101s. Sim? Porque se eram 100, eu tenho que pegar de 2 em 2, tem 50 duplas, né? Repara que eu não disse 50 duplas possíveis, tem 50 duplas nessas condições. E aí, essa multiplicação vai dar um número muito famoso, que é o número 5050. Número aí que muitos matemáticos, né, adoram, né? Colocam aí no pedestal. E tem matemático que coloca senha de cartão, 5050, enfim. Não que esteja falando sobre mim, tá, gente? Tô falando sobre outras pessoas. É um número muito famoso. E aí, a partir desse caso, eu queria falar com vocês sobre essa fórmula. Vamos falar sobre essa fórmula? Que, na verdade, a reconstituição, né, pra gente falar da fórmula, seria dessa linha aqui, para ser mais específico. Vou até fazer uma setinha aqui. Porque se liga só. Então, se a gente não tivesse só 100 números, se a gente tivesse N números para somar, dá para tirar uma relação, que aí foi a que fizeram na matemática, da partir dessa relação aqui, que é assim. 101 é o resultado de quem? Bom, dos equidistantes, né? Por exemplo, do primeiro com o último. A1 mais a n. Esse 50, ele vem do quê? Tinha 50 números? Não, tinha 100 números. Então, 50 ele é como se fosse o total de números, n, e dividido por 2. Pronto. Está aí a fórmula do termo geral. Aí, alguns comentários que eu tenho para fazer. Muita gente, né, tem alguns problemas, ou até, enfim, deficiências mesmo que a gente acaba levando de uma série para outra, e em alguns momentos a gente tem que, né, eliminar. Por exemplo, essa fórmula é a mesma coisa se a gente tivesse todo mundo aqui sobre 2, né? Só o n ou todo mundo sobre 2 é a mesma coisa, né, galera? Porque o n está multiplicando essa soma, esse resultado. Então, tanto faz se é só sobre n ou se é a multiplicação sobre 2. Quando se trata de uma multiplicação, enfim, o 2 está dividindo todo mundo. Porque não vai fazer diferença, né? É isso. Então, tome essa fórmula como interessante. Eu quero fazer um último comentário para a galera que gosta de macete, assim eu encerro. É porque tem uma outra forma de escrever essa fórmula, beleza? São palavras aí meio parecidas, por isso que eu reforcei. Que é assim. Galera, se não faz diferença 1 mais a n vezes a n tudo sobre 2, tá. Qual seria o nome disso aqui? Ou seja, deixa eu dar uma tampada aqui, que meu dedo tá
Numa posição não muito maneira. Ó, tampa aqui. Beleza? O que seria A1 mais AN dividido por 2? Tá muito perto. Tá do seu lado esquerdo aí. A1 mais AN sobre 2, seria pegar o primeiro mais o último e dividir por 2, tá aqui, né? E o nome disso dá o D. Tá, não é D, é termo central. Então, essa fórmula da soma, ela poderia ser substituída onde? A1 mais AN sobre 2 é quem? É o termo central, né? Então, vamos lá. Isso aqui poderia ser substituído por termo central vezes o que falta, vezes N. Aí, essa fórmula só toma muito cuidado porque ela tem meio que uma restrição para uso, né? Você sempre tem termo central? Pois é, né? Nem sempre você tem termo central. Então, muito cuidado com isso. Essa fórmula você só vai poder usar quando você tiver termo central. Então, tendo termo central, mete bronca. Se não tiver, você vai ter que acabar se contentando com essa. Show? Mas ainda assim, tava super valendo. Gente, com esse comentário eu encerro aqui a nossa aula teórica, beleza? Na semana que vem a gente fala de PG, espero vocês aqui. E aí na semana que vem eu já faço uma listona boladona, que aí a gente encara as questões de PA e PG juntas, numa mesmo bloco de lista. Então vou te dar essa lambuja aí, tranquilo? Então até mais, gente. Um grande abraço, espero ter ajudado vocês. Valeu, tamo junto.